Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Vamos continuar com a nossa formação sobre os sacramentos. Iniciemos invocando a Santíssima Trindade, pedindo ao Pai que pelo Filho no Espírito Santo nos ilumine para que nós possamos cada vez mais penetrar nos mistérios que nós celebramos, na riqueza desses mistérios, e que nossa vida possa ser transformada pelo que nós celebramos. Nós vimos no nosso último encontro a diversidade litúrgica e a unidade do mistério. O mistério é um só. Pode existir muitas diversidades litúrgicas. Se você chegar em Milão, ou em Paris, em Milão, na Catedral de Milão, você participar da missa, você vai ver que a missa vai ser bem diferente. É porque lá é o rito de Santo Ambrósio. Mas todos nós celebramos o mesmo mistério. Hoje, nós, dando continuidade à nossa formação, nós vamos estudar os sacramentos da iniciação cristã. Nós já vimos que na nova lei foram instituídos por Cristo os sacramentos: batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Os 7 sacramentos, eles atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Então, todos os momentos importantes da nossa vida, nós vamos aprofundando com os mistérios que nós celebramos. Hoje nós vamos ver os sacramentos da iniciação, os fundamentos de toda a vida cristã: batismo, confirmação e Eucaristia. Porque nós fomos chamados a participar da natureza divina. Está lá em Pedro. Agora, participar da natureza divina requer que nós sejamos introduzidos na comunhão desta natureza divina. Porque, pelas nossas próprias forças, nós não temos condições de chegar à natureza divina. É por isso que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, assume a nossa natureza humana e se faz um de nós, verdadeiro homem, sem deixar de ser Deus. Porque se deixasse de ser Deus, não atingiríamos a natureza divina. Então veja, Jesus, o Filho de Deus, não é? O Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Pois bem, mas aí o que acontece? E todos esses mistérios acontecem no homem Jesus. Mas nós precisamos, porque Jesus veio a este mundo para fazer com que nós participemos da natureza divina. Então, o que é que acontece? Nós somos incorporados a Jesus. É muito interessante, não é? O plano de Deus, o projeto de Deus. Nós nos tornamos um só corpo com Jesus. Pronto. Aí, sendo incorporados a Jesus, a seiva divina que percorre a cabeça, que é o Filho de Deus, a pessoa do Filho, esta mesma seiva divina vai percorrer os membros. Pronto. Então aí nós nos tornamos participantes. Agora, para que isto aconteça, ordinariamente, a forma comum é que nós sejamos introduzidos neste corpo. A igreja é o corpo de Cristo.
E nós somos introduzidos neste corpo através dos sacramentos da iniciação cristã. Nós somos renascidos no batismo, somos fortalecidos no sacramento da confirmação e depois somos nutridos para a vida eterna na Eucaristia. Assim, por efeito destes sacramentos da iniciação cristã, estão em condições, nós, de saborear cada vez mais os tesouros da vida divina e de progredir até alcançar a perfeição da caridade. Porque é isso, não é? É isso que nós precisamos. A perfeição da caridade, a perfeição do amor. Aqui não é caridade no sentido de eu dar um prato de comida para o pobre. A caridade, aqui é amor, o ágape, a comunhão plena com Deus e a comunhão plena com os nossos irmãos. Então veja o que é a obra divina. E quando nós rezamos na oração eucarística, a gente pede que a igreja cresça na caridade. Crescer na caridade. Está lá. Na oração eucarística tem um momento que a gente reza pela igreja, a gente pede que ela cresça na caridade. Na comunhão com Deus e na comunhão com os irmãos. O santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã. A porta da vida no Espírito. É a porta. É a porta que nos abre e nos dá acesso aos demais sacramentos. Somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamo-nos membros de Cristo. Somos incorporados à Igreja e feitos participantes de sua missão. O batismo é o sacramento da regeneração pela água na palavra. Vai dizer, né, a igreja. Então veja bem, não é? É pelo batismo que nós nos tornamos capacitados para participar de todos os outros mistérios. Nós somos, assim, introduzidos na vida do Espírito. A porta da vida no Espírito. Agora, depois o catecismo vai falar sobre os diversos nomes que tem este sacramento. Batismo, batizar, mergulhar, imergir. Depois este sacramento também é chamado banho da regeneração e da renovação no Espírito Santo. Depois tem outro nome, é chamado de iluminação, porque aqueles que recebem este sacramento têm o Espírito iluminado, então é chamado de iluminação. Nós somos iluminados, né? Você vai encontrar lá no Santo Padre São Justino de Roma. Depois de receber no batismo o Verbo, a luz verdadeira que ilumina todo homem. Após ter sido iluminado, se converte em filho da luz. Então veja bem, não é? É uma iluminação mesmo. A luz verdadeira. Quem é a luz verdadeira que ilumina todo homem? O Cristo. O batismo é o mais belo e o mais magnífico dom de Deus. Porque ele nos torna filhos de Deus. Mas não somente isto, não é? Ele nos torna membros da igreja, participantes da vida divina, iluminados, não é? Pela luz que é Jesus. Agora, o catecismo depois vai falar sobre o batismo na economia da salvação. Vocês já sabem, muito bem. Aqui, economia não é economia de dinheiro. Aqui é o projeto, no plano de Deus, no plano da salvação. Esse plano da salvação, eu vou repetir, abrange o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a igreja, a história da igreja.
Então, esse plano da salvação vem desde a criação e ele vai até a parousia. É o projeto que Deus tem para salvar o mundo, para nos salvar. E no Antigo Testamento, os santos padres, vocês já sabem também, quando eu falo em santos padres, eu não estou falando dos padres de hoje, não. Eu estou falando daqueles homens que viveram nos primeiros séculos da igreja e que deram os fundamentos da vida cristã. Os santos padres, quando liam a Bíblia, o Antigo Testamento, ou toda a Bíblia, eles estavam procurando Cristo. É bem diferente. Hoje a gente lê a Bíblia, a gente procura uma mensagem de conforto, não é? A gente procura muitas coisas. Mas os padres da igreja, eles procuravam Cristo desde o primeiro capítulo da Bíblia. No Antigo Testamento, as prefigurações, quer dizer, as figuras. No Novo Testamento, a realização. Então, eles não encontravam Jesus no Antigo Testamento. Não, Jesus está no Novo Testamento. Mas, no Antigo Testamento, eles encontravam sinais que apontavam para Jesus. Então, quando eles liam o Antigo Testamento, eles também procuravam os mistérios. Mistérios nós já sabemos, sacramentos. As prefigurações dos sacramentos. A liturgia da Páscoa nos fala o tempo todo disso. É uma das liturgias mais belas que nós temos na igreja e como nós precisaríamos de uma catequese bem aprofundada sobre a liturgia pascal. Porque a liturgia da noite de Páscoa conta a história da salvação, o desígnio de Deus, o plano de Deus de salvação para o homem, e que se realiza na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Quando a igreja, na noite de Páscoa, vai abençoar a água batismal, a igreja faz uma memória dos acontecimentos da história da salvação, que já prefiguravam o mistério do batismo. É uma memória, prefigurava. Não vão dizer por aí que o padre está dizendo que o batismo já está no Antigo Testamento, o batismo de Cristo. Não, pelo amor de Deus. Nós estamos falando aqui de prefiguração. Pré, anterior, e é uma figura, é um sinal que aponta para a realidade que vai acontecer no Novo Testamento. E a gente começa rezando na hora de abençoar a água dizendo assim: ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Olha, aqui, minha gente, aqui está a síntese de toda a Bíblia. Porque o que é a Bíblia? O Antigo Testamento é a exterioridade. Os sinais são visíveis, por exemplo. Abra-se o mar. O mar se abriu, o povo passou pelo mar a pé enxuto. O povo está com sede. Bate lá na pedra. Pei, pronto. Jorrou a água da pedra. Tudo visível, né? Apalpa. Os olhos veem, a pessoa toca. O povo está com fome, aí cai o maná do céu. Pronto. O povo são sinais visíveis. Nos sacramentos, nós também temos os sinais visíveis. Quais são esses sinais visíveis? Os sinais visíveis é a água, o óleo, mas a realização agora é das maravilhas invisíveis. Então, o Antigo Testamento é a exterioridade. O Novo Testamento é a interioridade. A catequese deveria ser o quê?
deveria ser levar as pessoas da exterioridade para a interioridade. Na noite de Páscoa você vê lá uma vela bem grande. O padre diz, eis a luz de Cristo. Você olha, você vê o quê? Uma vela. Porém, contudo e entretanto, aquela vela é um sinal, né, que mostra uma realidade, uma dimensão invisível. É um símbolo de Cristo. E está lá o Alfa e o Ômega. Toda a história da salvação. Então é preciso aprender a ler a vela. É preciso aprender a ler a água do batismo. É preciso aprender a ler o óleo da unção. E descobrir neles, as realidades invisíveis que acontecem na nossa vida. Padre, o Antigo Testamento acontecia mais maravilhas. Eu lembro que quando eu era assim, adolescente, não faz tanto tempo não, eu lia o Antigo Testamento, aí eu dizia assim, mas que coisa maravilhosa, né? Deus fazia tantos milagres, tantas coisas assim, visíveis diante do povo, e hoje Deus não faz mais. Eu estava redondamente enganado. As grandes maravilhas são feitas agora, mas elas são feitas de modo invisível. Então, sem a realidade da fé que nós vimos, nós não conseguimos captar esta realidade invisível. Quando o padre derrama água na cabeça da criança, o Espírito Santo está pairando sobre ela. Mas cadê o Espírito Santo? Você vê? Não. É uma realidade invisível. Por isso que Santo Ambrósio vai dizer assim, nos mistérios, o real é aquilo que nós não vemos. Está vendo? Então, sem uma catequese aprofundada, a pessoa olha o sinal, o sinal não falou nada. Por quê? Porque faltou uma catequese para apontar para ele, olha aqui que maravilha que Deus está fazendo na vida do seu filho. É muito maior esta maravilha do que a passagem do Mar Vermelho. Muito maior. Olha, a Eucaristia é muito maior do que o maná que Deus mandava do céu. É muito maior. Só que a pessoa não percebe. Ela fica apegada à exterioridade. E a exterioridade, minha gente, a exterioridade passa. Passa. Quando o povo de Israel entrou lá na Terra Prometida, pronto, acabou o maná. Quando nós entrarmos no céu, nós não vamos mais celebrar a Eucaristia, mas nós vamos nos alimentar da visão de Deus, que também é Eucaristia. Está vendo? Que coisa maravilhosa. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Então, primeiro, ele vai dizer o quê? Na origem do mundo, vosso espírito pairava sobre as águas. A água, esta criatura humilde e admirável, é a fonte da vida e da fecundidade. Interessante, né? Esta criatura humilde, a natureza ela é humilde. A natureza é humilde. Quando ela dá-se totalmente. Né? A natureza é humilde. A igreja também viu na Arca de Noé, aí tem a história da Arca de Noé, né? Nas águas do dilúvio prefigurastes o nascimento da nova humanidade. Depois, a passagem do Mar Vermelho é outro sinal do batismo. A passagem do Mar Vermelho é outro sinal, outra figura do batismo. Não tem nesta oração que eu estou falando a cura do leproso Naamã. Santo Ambrósio vai dizer que é outra figura do batismo. Naamã entrou na água 7 vezes do Rio Jordão e a sua pele ficou limpa, ficou curado da lepra. Nós, quando batizados, ficamos curados da lepra do pecado. Quando o povo estava caminhando pelo deserto, chegaram em uma fonte, e a fonte, Moisés foram tomar água,
e a água era amarga. Aí deram o nome da fonte de Mara, porque era amarga. O que é que acontece? Moisés pega um pedaço de pau, um pedaço de madeira, joga na água e a água se torna doce para beber. Símbolo do batismo. Porque a água só tem eficácia por conta de quê? Da paixão de Jesus, da cruz de Jesus. Então a cruz de Jesus é que torna a água do batismo eficaz. Está vendo? Símbolo do batismo. Está vendo? A gente vai encontrar muitos, quando os padres viam na Bíblia falando sobre água, eles lembravam logo da água do batismo, da regeneração da água do batismo. Depois, o catecismo vai falar do batismo de Cristo. Tem o batismo de João, não é? Depois Jesus confere aos seus discípulos, depois da ressurreição, né? E depois fazer que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Interessante, não é? E Jesus diz, meus discípulos. Não é discípulo de Paulo, de José, de Mané, não. É discípulo de Jesus. Às vezes a pessoa quer que os outros se tornem discípulos seus, não é? Não. Discípulo de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vimos que nosso Senhor se submeteu ao batismo de São João. É a manifestação do aniquilamento de Cristo, né? Os padres da igreja dizem que Jesus foi batizado no Rio Jordão para purificar as águas. Purificando as águas, para que estas águas fossem puras para o batismo. E depois, na Páscoa, Cristo abre, não é? Para os homens a fonte do batismo. Santo Ambrósio, que eu tinha citado agora há pouco, vai dizer assim, vê quando és batizado, de onde vem o batismo? Senão da cruz de Cristo, da morte de Cristo. Lá está todo o mistério, ele sofreu por ti. É nele que és redimido, é nele que és salvo, e por tua vez te tornas salvador. Depois vem o batismo na igreja, né? A igreja celebra o batismo, o santo batismo, desde Pentecostes, né? E São Paulo vai dizer que batizados em Cristo, em sua morte, é que fomos batizados. Portanto, pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Morremos em Cristo. O batismo sempre aparece ligado à fé. Crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa, declara São Paulo ao carcereiro de Filipe. E imediatamente o carcereiro recebeu o batismo, ele e todos os seus. Todos os que moravam na sua casa foram batizados. Os batizados vestiram-se de Cristo. Pelo Espírito Santo, o batismo é um banho que purifica, santifica e justifica. Está lá, né, em Gálatas, capítulo 3, versículo 17. Batizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo. Na transfiguração, o rosto de Cristo fica como o sol e as vestes de Cristo ficam brancas. Aquilo ali é uma profecia de que todos nós um dia também ficaremos daquele jeito. Claro, Cristo é o sol, por excelência, mas o nosso rosto também vai ficar. Por quê? Porque somos revestidos de Cristo quando batizados. E a nossa vocação é nos tornarmos semelhantes a Deus. Lá, nós sempre precisamos estar voltando para o jardim. O jardim é onde nós entendemos todo o contexto das Sagradas Escrituras, né? Toda a Bíblia. Porque Deus criou o mundo no primeiro capítulo, no segundo capítulo Deus criou o homem e a mulher.
No terceiro capítulo, criou o homem e a mulher e colocou-os em um jardim. No terceiro capítulo, o homem e a mulher pecam. Então, são expulsos do jardim. Então, o restante da Bíblia é Deus convidando o homem para voltar para o jardim. Deus à procura do homem para voltar para o jardim. Aí em Apocalipse, capítulo 21 e 22, está a volta para o jardim. Aqui está toda a Bíblia. Toda a economia da salvação. Nós não poderemos mais voltar para o jardim sozinhos, então nos revestimos de Cristo. Revestido de Cristo, aqueles anjos que estão na porta do jardim, impedindo o homem de entrar, quando vê a nós, não vê Paulo, não vê José, não vê Cristo. Aí deixa a gente entrar. Está vendo? Que coisa maravilhosa. O batismo é, pois, um banho de água, no qual a semente incorruptível da palavra de Deus produz seu efeito vivificante. Agora, é preciso nós termos bastante atenção. Não é mágico. Nós recebemos a semente incorruptível da palavra. A semente. Aí meditando, vamos viver a vida toda meditando, fazendo Lexio Divina, todo dia, para que essa semente cresça e dê seus frutos. Está vendo? Todo dia você tem que jogar um pouco de água nesta semente, né? Para que esta semente possa dar seus frutos. Santo Agostinho dirá do batismo: une-se a palavra ao elemento e acontece o sacramento. A palavra é o quê? A palavra de Deus, não é? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O elemento é o quê? A água. Então acontece o sacramento. Como é celebrado o sacramento do batismo? Tornar-se cristão, eis algo que se realiza desde o tempo dos apóstolos. Eu lembro quando a gente era criança, né, a catequese de perguntas e respostas, e a catequista perguntava: és cristão? E a gente respondia: sim, sou cristão pela graça de Deus. És cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. Está vendo? É graça. Este itinerário, né, de iniciação cristã pode ser percorrido com rapidez ou lentamente. Né? Deverá sempre comportar alguns elementos essenciais: o anúncio da palavra, o acolhimento do evangelho, né? Acarretando uma conversão, a profissão de fé, o batismo, a efusão do Espírito Santo, o acesso à comunhão eucarística. Essa iniciação cristã, ela teve diversas formas ao longo da história da igreja. No início da igreja, essa iniciação cristã, ela era um período chamado período do catecumenato, né? E uma sequência de ritos preparatórios. Você ficava participando da missa por 3 anos, não era batizado ainda. Então, quando chegava na hora da oração dos fiéis, você escutava a palavra e a homilia. Na oração, depois você era retirado da igreja, porque você não era batizado, não podia participar da Eucaristia. Quando você decidia, depois dos 3 anos, aí você dava seu nome no primeiro domingo da quaresma para ser batizado. Passava a quaresma toda sendo catequizado pelo bispo. E quando era na noite de Páscoa, você recebia os 3 sacramentos: o sacramento do batismo, o sacramento da confirmação e o sacramento da Eucaristia. Depois, com o batismo das crianças, então essa iniciação cristã ela passou a ser mais prolongada. O catecumenato não é pré-batismal. O catecumenato se tornou pós-batismal. E aí hoje você tem essas etapas, não é? Eucaristia, crisma, todos esses sacramentos que as pessoas recebem, né? A primeira comunhão fazem parte da iniciação cristã.
O Concílio Vaticano II restaurou para a Igreja Latina o catecumenato dos adultos, distribuído em várias etapas. E até a nossa diocese está nessa proposta de implantar cada vez mais este catecumenato, né? Porque cada vez mais também a gente vai encontrando pessoas que não foram batizadas. A mistagogia da celebração. Eu vou falar, depois a gente vê o que é mistagogia. O significado e a graça do sacramento do batismo aparecem com clareza nos ritos de sua celebração. Então você tem o sinal da cruz, né? O anúncio da palavra de Deus. Depois nós temos o exorcismo, né? Depois a pessoa é ungida com o óleo dos catecúmenos, professa a fé, depois tem o batismo e depois a pessoa é ungido com o óleo do crisma. Agora, o rito essencial do sacramento. Este rito essencial é derramar água na cabeça por 3 vezes e dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Esse aqui é o rito essencial. Os outros são ritos secundários, que têm o seu valor, que têm sua importância, mas é como que a moldura do rito essencial. Aí depois você tem, não é, a unção que eu já falei com o Santo Crisma, né? O dom do Espírito Santo. Nesta unção com o Santo Crisma, aponta para o crisma que você vai receber. Une, é como se houvesse uma união. Porque nós não podemos olhar para essa questão de tempo. Espaço e tempo na liturgia é outra dimensão. Então, o sacramento do batismo está intimamente ligado com o sacramento da confirmação. Então, estão unidos. E o que é que une? Essa unção pós-batismal com a unção do bispo. O tempo se condensa. O tempo aqui não é nada. Na liturgia das igrejas do Oriente, a unção batismal é o sacramento, a unção pós-batismal é o sacramento da crisma. Na liturgia romana, porém, esta primeira unção anuncia outra, que eu já falei, a do Santo Crisma, que será feita pelo bispo. O sacramento da confirmação, que, por assim dizer, confirma e encerra a unção batismal. Já disse. Estão condensados, né? O tempo aqui não é o tempo cronológico, não é o tempo do cromo, como a gente dizia antigamente, do calendário. É o tempo cairológico, é o tempo de Deus, é o tempo da graça. Depois a veste branca, né? Tem alguns lugares que fazem a oração do Pai Nosso. E depois a primeira comunhão, não é? Eucarística. Uma vez recebido, uma vez filho de Deus, revestido da veste nupcial, o neófito, o que recebeu o batismo, é admitido ao festim das bodas do Cordeiro. Então, nas igrejas do Oriente, a comunhão já é dada logo ali. A Igreja Latina, que é a nossa igreja, que reserva a Santa Comunhão aos que atingiram a idade da razão, exprime a abertura do batismo para a Eucaristia. Aí há outro sinal na celebração do batismo que liga com a Eucaristia. Você convida os pais e os padrinhos para ficarem próximos do altar e ali se reza o Pai Nosso. Se tem uma exortação, não é? Ligando, essa criança precisa fazer a primeira comunhão, não é? E o que vai ligar vai ser a recitação do Pai Nosso. E depois a bênção final. Quem pode receber o batismo? Toda pessoa
que ainda não foi batizada. E somente ela é capaz de receber o batismo, toda pessoa ainda não batizada. E somente ela. O batismo dos adultos é a situação normal nas terras onde o anúncio do evangelho é ainda recente. O catecumenato ocupa então um lugar importante. Tem por finalidade permitir a estes últimos, em resposta à iniciativa divina e em união com uma comunidade eclesial, que levem a conversão e a fé à maturidade. Devem ser iniciados nos mistérios da salvação e na prática da vida evangélica. Agora, por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento do batismo, a fim de serem libertadas do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus. A gratuidade pura da graça da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. A Igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus, se não lhe conferisse o batismo pouco depois do nascimento. Agora, é preciso, não é, que os pais e os padrinhos eduquem aquela criança na fé. A prática de batizar as crianças é uma tradição imemorial da Igreja. É atestada desde o século II. Mas é bem possível que desde o início da pregação apostólica, quando casas inteiras receberam o batismo, também se tenha batizado as crianças. O batismo é o sacramento da fé. Então, depois que você recebe o batismo, você precisa ser educado na fé. E a fé você recebe da comunidade. Que pedis à Igreja de Deus? Ele responde, eu peço a fé. Está vendo? A fé deve crescer após o batismo, em todo o mundo. Ele é a fonte da vida nova em Cristo. Para que a graça batismal possa desenvolver-se, é importante a ajuda dos pais. Então, depois, não é, de batizado, os pais têm a missão de educar os seus filhos na fé. Também é papel do padrinho ou da madrinha, que devem ser cristãos, firmes, capazes e prontos de ajudar o novo batizado em sua caminhada na vida cristã. Aí, minha gente, tomemos cuidado com a escolha dos padrinhos. Não é por afinidade, não é porque fulano é simplesmente meu amigo, não é porque nós tomamos cachaça juntos que nós vamos convidá-lo para ser padrinho. Não. É preciso ter uma vida de fé. É preciso ser casado na igreja. Então, antes de você tomar um padrinho para seu filho, converse com o padre. Ou então converse com aqueles que preparam para o batismo. Porque às vezes chega para o padre, não é? Olha, o padrinho vai ser fulano e fulano. Sim, mas quais as condições? Não, eles não são casados na igreja. Aí tem uma confusão. Termina tendo uma confusão. Então, converse com o padre antes. Padre, eu quero batizar meu filho. Eu tenho estas pessoas aqui que eu estou pensando em tomá-las para padrinho ou madrinha do meu filho. Então, é possível chamar estas pessoas? Então, não é da cabeça. Tem gente que chama já antes da criança nascer. E pessoas assim que não têm vida cristã nenhuma. Até mesmo pessoas de igrejas evangélicas. O padrinho e a madrinha são evangélicos. Não pode, de forma nenhuma. Não podemos entrar nessa onda. E a igreja ela é bastante firme. Então é bom conversar antes, para poder ver as condições. E eu penso que na preparação dos padrinhos, dos pais e padrinhos, quando fosse dar o nome, isso já fosse discutido.
E aqui na nossa diocese parece que já é. Você tem que levar até um documento mostrando que é casado na igreja, para os padrinhos, para não dar problema depois. Porque o padre não tem culpa nenhuma se você tomou aquele seu amigo para ser padrinho do seu filho e ele não tem as condições requeridas. São as normas da igreja e nós devemos obedecê-las. Não tem. Eu posso até discordar, mas eu devo obedecer. Então não tem como a gente... Quem pode batizar? Os ministros ordinários do batismo é o bispo, o presbítero e na igreja latina também o diácono, na igreja católica latina. É os três, bispo, presbítero e o diácono. Mas em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, que tenha a intenção de batizar, pode batizar. Por isso, minha gente, às vezes assim, a criança está muito doente no hospital. E ficam cristãos procurando um padre. Às vezes em condições assim, está com alguma doença contagiosa, alguma coisa assim. E tem que ser um padre. Não, não tem que ser um padre. Procure uma pessoa católica dali de dentro do hospital e batize a criança. Se está em perigo de morte, batize aquela criança. Qualquer pessoa, mesmo a pessoa que nunca recebeu o batismo. Se ela tem a intenção de batizar e se ela usa as palavras da igreja e derrama água tudo certinho, a criança está batizada. Mas às vezes é um desespero para procurar um padre, né? Para poder fazer o batizado. Agora tem que ter a intenção, né? A intenção de torná-la cristã e membro da igreja católica. Membro da igreja católica. Então você não vai chamar um crente para batizar seu filho. A não ser que já não tenha outra possibilidade. Mas é preciso você ter a intenção, se você quer batizar na igreja católica, e o crente não vai batizar a criança de jeito nenhum, porque eles não acreditam nisso. Não acreditam no batismo de criança. Mas chamar alguém, não é ali, para batizar o seu filho. A igreja vê a razão desta possibilidade na vontade salvífica universal de Deus e na necessidade do batismo para a salvação. Agora não fique pensando porque seu filho não foi batizado na igreja e morreu, que seu filho está no inferno, né? De jeito nenhum. A gente sabe que os sacramentos são um meio comum pelo qual Deus nos salva. Mas Nosso Senhor tem os diversos meios, né? Os diversos caminhos pelos quais nós podemos nos salvar. O batismo é necessário para a salvação. Foi o próprio Jesus quem disse. E o meio ordinário, o meio comum é o batismo. Por isso que não negligencie o batismo dos seus filhos. Não negligencie. Deus vinculou a salvação ao sacramento do batismo. Mas ele mesmo não está vinculado a seus sacramentos. Não. Aquilo que eu já falei. Deus é maior do que os sacramentos. Você não pode submeter Deus aos sacramentos. Se a pessoa... existe o batismo de desejo. O que é o batismo de desejo? O batismo de desejo é quando você... deseja que seu filho seja batizado e não houve tempo. Então, o batismo de desejo. Desde sempre a igreja mantém a firme convicção de que as pessoas que morrem em razão da fé, sem terem recebido o batismo, são batizadas, que é o batismo de sangue. O batismo de sangue é um. Por exemplo, parece que São Sebastião era catecúmeno quando foi batizado, quando foi martirizado. Ele não recebeu o batismo, mas ele recebeu o batismo de sangue. Ele deu a vida por Jesus. Então,
É outra forma de batismo. Depois, este batismo de sangue, como desejo do batismo, acarreta os frutos do batismo sem ser sacramento. Não são sacramentos. Mas você deseja o batismo e não há possibilidade, o batismo se realiza. Para os catecúmenos que morrem antes de seu batismo, seu desejo explícito, porque o catecúmeno é aquele que diz, não é eu quero ser batizado, garante-lhe a salvação. Depois, sendo que Cristo morreu por todos e que a vocação última do homem é realmente uma só, a saber, a divina, devemos sustentar que o Espírito Santo oferece a todos, sob forma que só Deus conhece, a possibilidade de se associarem ao mistério pascal. Todo homem que, desconhecendo o Evangelho de Cristo e sua Igreja, procura a verdade e pratica a vontade de Deus, segundo o seu conhecimento dela, pode ser salvo. Pode-se supor que tais pessoas teriam desejado explicitamente o batismo se tivessem tido conhecimento da necessidade dele. Quanto às crianças mortas sem batismo, a Igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como faz no rito das exéquias por elas. Existe um rito das exéquias próprio para as crianças que morrem sem o batismo, viu? Deixai as crianças virem a mim. Eis porque é tão premente o apelo da Igreja de não impedir as crianças de virem a Cristo pelo dom do santo batismo. Depois o catecismo vai falar da graça do batismo. A graça do batismo. A remissão dos pecados, uma nova criatura. Nós somos incorporados à Igreja, nos tornamos corpo da Igreja. O batismo também imprime um caráter, por isso que pecado algum apaga esta marca, impede o batismo de produzir frutos, mas não apaga. O batismo não pode ser reiterado. Ninguém pode estar sendo batizado 2 vezes. Esse povo que é católico, que já foi batizado, corre para as igrejas de crente para serem batizados, continuam sendo católicos, mesmo negando a sua fé, né? Já foram batizados, não podem ser batizados de novo. Por isso que, quando chega alguém, não é, que foi evangélico, nós perguntamos qual foi a igreja e perguntamos como foi que foi feito o batismo. Se o batismo foi feito derramando água na cabeça e dizendo, eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós não batizamos de novo, apenas damos os santos óleos. Então vejam, não é, a graça de Deus, a bênção de Deus, não é, que é derramada nas nossas vidas através do sacramento do batismo. Rezemos, peçamos ao Senhor que Ele nos conceda a graça de vivermos o nosso batismo, de sermos verdadeiros cristãos, testemunhemos a nossa fé e que cresçamos na graça recebida. Que nenhum de nós desdenhemos o nosso batismo, essa graça tão grande que o Senhor nos concedeu. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,